Fala galera, beleza? Chegamos aqui ao último vídeo ou melhor, um dos últimos vídeos, né? A última parte da modelagem do Hulk. Vamos partir aqui para a parte da cabeça. Esse é o primeiro vídeo da cabeça, eu vou ter que dividir em 3. Então assim, em primeiro lugar a gente tem que levar em consideração o tamanho da cabeça, a proporção, certo? Então o que acontece? Se eu fosse fazer essa cabeça em relação ao corpo correto, na proporção correta, ela teria mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Esse tamanho aqui seria o tamanho de uma cabeça normal, ok? De um ser humano normal. E ela teria uma proporção de aproximadamente 8 cabeças e meia em relação ao corpo. Essa aqui ó, do Hulk, da referência, ela deve ter aproximadamente a proporção de 11 cabeças, 10 cabeças por aí. Ou seja, ela é menor do que uma cabeça normal seria em relação ao corpo. É esse tamanho menor que dá a proporção que dá a impressão de o Hulk ser bem maior do que ele é de verdade, certo? Então, o que acontece? Na hora de modelar, a gente tem que levar isso em conta, que a proporção da cabeça ela vai dizer o que a gente quer em relação ao resto do corpo. Então vamos aqui à modelagem. Primeiro eu faço aqui uma bolinha, dou esse formato já um pouco mais comprido aqui, um pouco mais quadrado, tiro a medida em relação à cabeça. E aí isso que eu estou mostrando para vocês é mais ou menos como eu já faço no meu dia a dia, certo? Então o que acontece? Eu tiro apenas aqui a medida, olha, dos olhos, do tamanho da proporção do nariz aí, as posições onde fica nariz, boca e olhos, certo? Aí eu marco um pouco e depois eu vou para a parte de trás da cabeça, que é onde eu faço a marcação do maxilar, né, do queixo. Eu puxo se você olhar o crânio do ser humano, ele tem uma parte um pouquinho mais, essa parte da nossa nuca, ela vai para trás, certo? Então eu faço isso, eu faço a marcação do queixo e depois, posteriormente aqui eu parto para modelagem. Então eu faço aqui, ó, começo logo pelo nariz, marco aqui a posição dos olhos e nariz, certo? Ou você pode deixar isso para depois. Geralmente eu faço depois, né? Mas aí vamos aqui, ó. Eu faço a marcação mais ou menos no meio, certo? Puxo para trás e marco o queixo aqui, ó. Você pode ir com a ponta dos dedos, vai marcando devagarzinho, apertando, e aí você faz esse formato. Isso aqui é mais ou menos um padrão. Você vai aumentar ou diminuir de acordo com o tamanho da cabeça, certo? Pronto, aí feito isso aqui, eu já posso partir diretamente para a modelagem do rosto. O que é o mais importante é você acertar a posição do nariz e dos olhos, certo? Então você pode ver aqui novamente, marca de novo a posição dos olhos, certo? E a posição do nariz. Então o que acontece? Como o Hulk ele é um personagem um pouquinho e aí, sim, como o Hulk ele não é um personagem realista, né? Ele é um personagem de quadrinhos, e a forma como ele é feito varia de acordo com desenhistas. Então a gente não é obrigado a seguir a proporção, a não ser que você queira fazer igual a referência que você está usando, certo? Mas aí você pode fazer ela pode ter um pouquinho mais de liberdade na hora de modelar. Quando eu vou fazer um personagem realista, né, por exemplo, uma escultura de alguma pessoa por encomenda, aí sim eu tenho que seguir todas as proporções direitinho e tal. Que aí você vai tirando as medidas exatas da posição do olho, da posição do nariz, da posição da boca, proporção da boca e tudo, certo? Mas no caso do Hulk,
em específico, um personagem de quadrinhos, isso não é tão necessário. Então aqui, na marcação do nariz, o importante aqui é você fazer o seguinte, ó, o nariz do Hulk ele é bem pequeno, então ele tem essa diferença dos outros. Eu uso essa ferramentazinha aqui que tem a ponta e eu faço essa marcação de fora das narinas, certo? Você vai com a pontinha dela aqui, ó, marca a narina, certo? E aí depois a gente, como é que essa marca de expressão que a gente tem aqui fica depois acima do nariz e contorna a boca. Você pode vir com ela. Depois você pode vir com um boleador. Eu geralmente utilizo essa ferramenta de boleador aqui, ou até a parte de trás aí do cabo. Essa parte a ponta do cabo ali, ó, daquela outra ferramenta que vocês estão vendo, para fazer as órbitas dos olhos, né, onde eu vou colocar os olhos depois. Eu vou finalizar esse vídeo aqui ensinando como modelar os olhos. A boca eu vou deixar ela simplesmente fechada, eu não vou fazer boca com dente à mostra, porque eu tô querendo deixar esse vídeo mais rápido possível, mais curto, certo? Mas o próximo eu vou fazer ele com a boca aberta, mostrando os olhos. Depois eu vou fazer uma cabeça específica, um vídeo só de cabeça com uma quantidade de detalhe maior. Aqui, pessoal, saiu do enquadramento, mas o que eu estou fazendo, eu estou utilizando uma ferramenta para fazer os furos do nariz por dentro. Eu acabei tentando enxergar e acabei tirando do enquadramento aqui, certo? Mas é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo o furo do nariz com uma ferramenta com uma pontinha. Aí você vai lá e dá um leve, uma pressionadazinha com a outra ferramenta para aumentar essa intensidade aqui do buraco, entendeu? Essa parte aqui, a profundidade aqui perto dos olhos. Ó. Aumenta um pouquinho porque é mais fácil depois você preencher do que você furar depois que a massa estiver mais dura, certo? Eu venho aqui e conserto, por exemplo, aqui estava um pouco torto, então eu pressionei e depois dei uma arrumada aqui, ok? Então a base do rosto, da cabeça, é essa aqui, ó. A partir daqui, o que eu vou fazer? Fazer os olhos e vou colocar aqui nas órbitas, né, nos buracos. Vou consertar aqui essa parte do nariz que ficou um pouquinho torta. Depois, e vou enxertar a massa para dar os detalhes que eu quero. Entendeu? Detalhes aqui na boca, nas maçãs do rosto, na parte de cima, fazer orelhas, mas eu vou deixar secar essa primeira parte aqui, ok? Beleza? Aguenta aí que já vou para os olhos. Pronto, galera, a base da cabeça está pronta, agora vamos para o olho. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês um que eu fiz, certo? Esse aqui eu não vou utilizar porque ele ficou com uma pequena falha. A gente vai fazer mais ou menos assim, ó, só que de uma forma mais simples. Eu já faço essas bolinhas brancas de biscuit, já deixo guardadas para utilizar como olho. Aconselho vocês a fazerem isso também. Vou pegar aqui um boleador, uma tinta verde. Eu vou utilizar essa um pouquinho mais clara aqui. Aí o que eu faço? Eu molho um pouquinho de tinta aqui na bolinha do boleador. Pego uma bolinha aqui, escolho um lado mais bonitinho da bolinha, mais arredondado. E venho aqui com o boleador e faço uma pequena marcação, certo? O tamanho da íris que você vai fazer vai depender do tamanho da cabeça que você quer, certo? Então, por exemplo, um realista ele vai precisar de uma íris um pouco menor. Então, aí vai depender do tamanho que você quer. Quando eu vou fazer, eu faço
isso aqui em várias bolinhas. Eu faço logo em umas 10, entendeu? Eu procuro as que estão mais arredondadinhas e tal, porque quando você faz na mão, várias vão ficar com defeito. Então eu escolho aqui um lado que está mais ou menos legal e vou marcando. Vou aqui, faço a bolinha verde e vou colocando. Isso aqui caiu, já parto para outra. Então assim, eu aconselho vocês a fazerem isso aqui em umas 10 bolinhas. Porque alguns vão ficar com defeito, uns vão ficar maiores, outros vão ficar menores. Na hora de você pintar a pupila, né, que é a parte do meio, aquela partezinha preta, a outra bolinha preta do meio, ela vai ficar torta e tudo mais. Então o que acontece? Vai fazendo isso aqui, faz em várias bolinhas, em várias, no máximo que der para você fazer. E aí, quando elas secarem, eu coloco nesse pano ali, o pano já está até todo cheio de tinta, porque ela não vai sair rolando pela mesa, certo? Ou você pode colocar no outro local. Essa aqui é uma das formas que eu faço. Se você quiser ir encontrar um olhinho mais realista, dependendo da situação que você quer, existem para comprar. Eu não achei por aqui em lugar nenhum, até pela internet é difícil de achar. Então eu resolvi fazer. Você pode detalhar mais esse olho também na hora de pintar. Desculpem a parte da gravação, eu estou tentando gravar bem de cima e o celular não está focando direito, porque está muito próximo aqui, certo? Mas o que eu faço? A ideia é essa. Eu vou fazendo várias bolinhas e vou colocando ali para secar. Eu estou utilizando aqui tinta PVA. Essa tinta ela seca muito rápido, certo? Ela seca muito rápido mesmo. Então o que acontece? Você colocou aí, daqui a 1 minuto você já pode pintar por cima. Isso não é problema. Então na hora de detalhar você pode colocar mais detalhes ou menos detalhes. Depende também bastante do que você está fazendo. Eu estou mostrando aqui a parte mais simples possível, a forma mais simples possível. Eu vou fazer só a íris, que é essa parte colorida do olho, e eu vou fazer a bolinha preta. Vamos para a próxima agora. Pronto, agora as bolinhas já secaram aqui. Vamos começar a parte da pupila do olho, bolinha preta do meio, certo? Vai ser desse jeito, só a bolinha preta, a bolinha verde e a bolinha preta no meio, para ficar o mais simples possível. Tentar focalizar aqui, ó. Pronto, ficou desse jeito. Aqui ao redor, geralmente eu faço com uma cor mais escura primeiro, depois a cor mais clara e depois eu faço essa bolinha no meio. Mas aqui vamos fazer da forma mais simples. Você vem com qualquer ferramentazinha que você tiver, pode ser um palito de dente. Eu já fiz merda nesse aqui, assim, já dá pra ver que eu errei, entendeu? Por isso que eu falo que é bom você fazer várias, certo? O tamanho da íris também, ou melhor, da pupila também, ela faz uma diferença na expressão do personagem. Então isso também conta, certo? Então aqui o que eu vou fazendo? E eu errei bastante aqui, pessoal, nessa pintura, porque eu estava com a cabeça por trás do celular. Então, tentando filmar com o celular. Olha aqui, ó, também ficou bem feinho. Mas eu acerto, lá na frente eu acerto um. E aí eu não estava conseguindo enxergar direito o que eu estava fazendo. Estava fazendo meio que na sorte aqui. Só que o que eu quero passar para vocês é qual é a técnica que vocês podem utilizar. Essa aqui é uma delas, certo? Você vem e marca. O ideal é que você marque bem no centro. Por exemplo, outra coisa. A expressão que você quer dar no olho. Quanto menor a íris, certo? Quanto menor a íris, maior a expressão de atenção que o personagem está tendo, né? Digamos que ele esteja ali com expressão de ódio, por exemplo, o Hulk no caso, ele está com expressão de raiva, então você pode deixar eles bem, a eles mais à mostra e a pupila bem pequena, certo? Então isso dá a expressão, e por exemplo, se você abrir um pouco mais os olhos,
dá a expressão de que ele está com o olho arregalado, com mais ódio ainda, tipo, querendo, eu vou destruir você, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, na hora de você montar o olho, na hora de você desenhar esse olho aqui também, tudo isso tem que ser levado em conta, certo? Então, por exemplo, se você quer um bonequinho com a expressão mais fofinha, mais amigável, você vai fazer com a pupila maior. Aí você bota uma iluminaçãozinha, se quiser, bota aquela bolinha branca do lado, que ele vai dar essa expressão aí, ok? Caso você queira essa expressão de maior atenção, de mais raiva e tal, então utiliza uma pupila menor, ok? Então a ideia aqui é exatamente essa, certo? Depois de pronto, depois de você acertar aqui a cor da íris, a cor da pupila, o que é que eu faço? Eu pego um verniz vitral transparente, escolho aqui as bolinhas que ficaram melhores, certo? Que tem um desempenho melhor, que eu consegui acertar aqui. Eu molho a ponta do pincel no verniz e eu venho e passo aqui na parte de cima. Se você utilizar uma luva, é até melhor para não correr esse risco. Geralmente eu utilizo uma pinça para pegar aqui no, no olhinho com a pinça. Só que eu não encontrei a pinça aqui na pressa. Então eu vou aqui, eu quero só mostrar, isso aqui é só para mostrar para vocês como fazer, certo? Ó, molha um pouquinho o pincel e vem aqui e passa para... Isso serve para duas coisas, tanto para proteger a pintura do olho, como também para deixar ele mais visível, mais realista, digamos assim, parecendo um olho, que o nosso olho ele tem aquele brilhozinho. Pronto, pessoal, é isso aqui. Amanhã eu já vou postar o próximo vídeo com o rosto e é isso aí. Valeu!